Então, bem-vindas vocês que estão entrando aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. E eu quero saber quem está chegando pela primeira vez também. Então, coloca aqui para mim se você é raiz ou se você está chegando pela primeira vez. E ó, para as mães que estão chegando hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui é um lugar, aqui é um ambiente aonde eu falo sempre, não existe mãe perfeita, tá? Ninguém aqui é perfeita e ninguém aqui é Mulher Maravilha. Nós somos mães procurando ser cada vez melhor, para a gente poder também educar o nosso filho, para que ele seja melhor cada dia. Então, quem está chegando pela primeira vez vai ver que aqui durante a live a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, eu vou falando, né, o tema, o conteúdo para vocês, vocês vão interagindo, a gente vai batendo um papo muito gostoso, tá? Então fiquem tranquilas, que aqui não tem ninguém perfeito, a gente que pode conversar assim, porque todas somos mães com defeitos e com acertos, combinado? E também, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Cune, sou educadora há 22 anos e também sou educadora parental. Educadora parental é educadora que ajuda mães e pais nessa missão aí de educar os filhos, né? E eu tenho meu programa online, onde eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas, sem a gente precisar surtar. E é bom deixar claro que obediência é essa que eu falo, né? Então, quando eu falo de ter um filho obediente, não é aquela obediência aonde a criança obedece por medo, né? De ser punida, onde a gente briga, a gente ameaça, a gente dá uns tapas, põe de castigo, a gente surta e se a criança obedecer, ela vai obedecer por medo de ser punida. Ou às vezes nem nada disso funciona, né? Isso daí também ajuda com que o comportamento da criança até piore. Então, a obediência que eu falo, vocês vão entender muito melhor na semana que vem, né? Daqui uma semaninha a gente já libera as aulas. Você vai ver a criança obedecendo por admiração, né? A criança, ela se sente aceita, ela se sente acolhida, ela se sente feliz. E aí ela tem vontade de cooperar, vontade de colaborar. Então, é uma obediência que vem de dentro da criança, a vontade dela participar. Não é porque você está mandando e ela sabe que se ela não fizer vai sofrer alguma consequência, né? Não é por conta disso, não. Então, é dessa forma que a gente fala. E por que eu falo isso? Você já viu uma criança fazendo birra feliz? Você nunca vê uma criança que é feliz, que é tranquila, fazer birra, fazer escândalo, desobedecer. Se a criança faz isso, é porque tem alguma coisinha que está ali de errado com ela, né? Criança que está feliz, que está tranquila, que está segura, ela não é desobediente, ela não é mal comportada. Então, por isso que é importante deixar bem claro esse tipo de obediência. E se é isso que você quer para o seu filho, para sua filha, se você está cansado de gritar, de surtar e as coisas não melhoram, só pioram, então, bem-vindas aqui ao nosso bate-papo, combinado? E hoje eu trouxe esse tema aqui, ó. Saiba por que a criança pequena não vai parar de fazer birra se você mandar, se você exigir, né? Então, por que a criança pequenininha, criança pequena que eu falo, é ali 2, 3 aninhos até 4 anos ainda a gente pode colocar aqui, tá? A gente pode colocar nessa caixinha aí onde elas não vão obedecer se você mandar. E é importante porque tem muitas mães, ó, a Maura, que estou nesse grupo de Telegram, bem bom, obrigada, viu, pelo comentário. Tem muitas mães de crianças pequenas que ficam preocupadas, né, apavoradas na hora da briga, da birra, e tem aquela cena que vem na nossa mente, né? Meu Deus, e se eu sair, a criança fizer um escândalo, der um piti no mercado, der um piti no shopping, se jogar no chão, o que eu vou fazer nessa hora? E nós, mães, a gente sempre quer fazer o quê? A gente quer fazer com que a criança cala a boca ali na hora, né? A gente quer resolver essa situação de imediato, não é verdade? Quem já passou por algo parecido, sabe, ó, a Ivonete colocou, o meu tá nessa fase. Ivonete, fala se não é verdade, se na hora que começa, se a vontade não é de fazer com que a criança pare ali na hora, né? A Eli, tenho uma de 3 anos, é uma bênção, só Jesus. Então, crianças nessa fase de 2, 3, 4 aninhos, a gente precisa entender o seguinte, elas não vão parar de fazer a birra ali na hora que
que ela está descontrolada, né, emocionalmente. Ela não vai parar. E é muito importante a gente entender o porquê. A Gil se perguntou, essas dicas resolve para autistas? Sim, para todas as crianças, tá? Para todas as crianças. E a criança que é diagnosticada com autismo, ela precisa de mais conexão com a família, né? Ela precisa de rotina mais estabelecida, ela precisa mais da gente ter esse contato com ela, visual, esse contato único, então resolve com certeza para todas as crianças, tá? Ó, a Isabel em casa sem sair de casa por causa disso, né? Então, a gente vai conversar então agora um pouquinho sobre isso para a gente poder entender e eu vou dar uma dica para vocês para resolver se a birra acontecer. Quem já me segue aqui sabe que eu não gosto de dar dicas, tá? Ah, Elisa, você não gosta de dar dica por quê? Porque você guarda tudo pro teu curso? Não, não é nada por conta disso, não. Aliás, eu dou muito conteúdo gratuito aqui, né? Vou fazer a semana gratuita, tem muito conteúdo no YouTube, mas não é por conta disso, não. Vocês vão entender. Eu falo sempre que o negócio é a gente descobrir a causa da birra. Não a gente querer fazer com que a criança pare o comportamento na hora. Se a gente descobre a causa, o motivo, é muito mais fácil de você agir e dessa forma você vai estar tranquila e segura que as birras não vão acontecer. Na verdade, elas não vão acontecer com a intensidade que acontece hoje e com a frequência que acontece, tá? A gente tem que lembrar que crianças são crianças, sempre estão aprendendo, sempre estão se desenvolvendo. Mas crianças que são tranquilas, são calmas, elas vão ter uma vez ou outra, mas numa intensidade super tranquila. Então, é por isso que eu não gosto de dar dica, né? Porque a dica você só vai ali no foco do problema, no foco, e não vai resolver. Então, é por isso, eu gosto mais de ensinar as mães, os pais, a descobrirem o que tem por trás da birra. Porque assim, qualquer situação de descontrole emocional, o pai e a mãe vão saber como agir, tá? Mas eu vou dar uma dica, sim, hoje, do que você pode fazer, tá? Na hora da birra, principalmente por causa das crianças pequenininhas. Então, vamos lá. É importante a gente pensar o seguinte. Primeiro, mães que são controladoras, tá? Eu preciso que as mães que são controladoras entendam bem o que eu vou explicar aqui. As mães que são controladoras, como eu também, a gente quer ter o controle sobre o outro. A gente quer fazer com que o filho faça aquilo que a gente está querendo que seja feito. Então, a gente quer que ele pare o choro na hora, que pare a birra na hora, que pare de se jogar na hora. A gente quer ter uma solução. E a primeira coisa é saber que não existe varinha mágica, não existe remédio, não exista nada que vai fazer a criança parar ali na hora. Ó, a Aline já tá falando que ela também é controladora, né? Então, bem-vinda, somos parceiras aí, tá? Mas o que eu quero dizer é que se eu consigo, né, me controlar e entender o que passa com a criança, aplicar, qualquer mãe também consegue, tá bom? Ó, tem mais uma aqui que é controladora no YouTube também. Então, bem-vindas para o time, as mães controladoras, né? Então, a hora que a criança tem o piti ali, a gente quer fazer com que ela cale a boca ali na hora. Mas é importante a gente entender o seguinte. Agora eu preciso que vocês conectem aqui comigo para vocês entenderem o que eu vou explicar, porque é muito importante. A hora que vocês entenderem o que eu vou explicar, vai ficar muito mais fácil de vocês agirem a hora que a criança, né, tiver ali um surto, um descontrole emocional. Então, vamos lá. Eu já expliquei, inclusive, na semana passada, aqui na live, vou fazer uma retrospectiva rapidinho para vocês entenderem, que quando a criança ela entra num descontrole emocional, as crianças pequenas de 2, 3, 4 anos, elas vão se descontrolar, elas vão fazer birra, ou porque estão com sono, porque estão com fome, mudou a rotina delas, né? Ó, eu falo, engole o choro. Ai, meu Deus, Eli, já vamos conversar sobre esse negócio de engolir o choro, tá? Então, elas podem entrar nesse descontrole emocional por conta disso daí. Aí a gente tem que ter a sensibilidade de entender, né? Se a criança tá com soninho, se ela tá com fome, se tá também com dorzinha, a gente tem que entender a necessidade dela. Se a criança tá bem de tudo isso daí, ela pode entrar num descontrole emocional porque ela queria muito fazer uma coisa
e ela não foi, a gente não permitiu ela de fazer aquilo, né? Isso é comum com as crianças pequenas. Por exemplo, criança pequenininha quer, sei lá, pôr o dedo na tomada. Aí você vai lá e tira ela porque não pode. Ou você fala, não, pode pôr o dedo na tomada. Só que a criança pequena, ela não entende que se ela colocar o dedo ali, que ela vai levar um choque, que vai fazer mal para ela. Ela não sabe, porque ela está descobrindo esse mundo novo, maravilhoso, que ela acabou de chegar. Ela quer conhecer tudo que tem nesse mundo, né? A gente não, a gente já é macaca velha desse mundo, a gente já sabe tudo como funciona. A gente já está cansado de saber que dedo na tomada dá choque, mas a criança não. Como essa criança ela está em puro processo de desenvolvimento, ela precisa experimentar as coisas do mundo, é da natureza. Aí você não deixa. Aí ela fica frustrada, porque ela precisa aprender, ela precisa se desenvolver. Como ela está frustrada, ela se descontrola. Nessa hora, é o cérebro primitivo dela, essa parte aqui, ó, no sistema límbico da criança, é o cérebro primitivo, é o cérebro reptiliano que a gente chama, tá? Aonde fica o sistema límbico, fica a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pela nossa sobrevivência, tá? Então, o que que acontece? Imagina que você foi atravessar, né? Tá saindo na rua e você vê um cachorro, um Rottweiler correndo atrás de você. O sistema límbico, o cérebro reptiliano, é ele que vai preservar a nossa vida. É o que dá aquele disparo, aquela carga de adrenalina, de cortisol no organismo, para você poder ter energia e você sair correndo, para você entrar numa fuga, para você poder sobreviver. A criança pequenininha, ela se descontrola, ativa essa parte, porque é questão de sobrevivência ela aprender como o mundo funciona, né? Ela conseguir sobreviver, ela viver nesse mundo. Então, se ela não consegue, ela se frustra. E aí ela chora, dispara essa parte primitiva aqui do cérebro. Quando dispara, que esses hormônios vão para o corpinho da criança, o que que acontece? Todas as outras funções secundárias do organismo param de funcionar, porque o organismo precisa concentrar toda a energia nessa, para poder dar uma descarga de energia no corpo da criança para ela conseguir, né, entrar nesse modo do estresse, que é o da fuga, que é o da questão da sobrevivência, que é a mesma coisa que acontece se um cachorro corre atrás da gente. É isso que acontece no corpinho da criança a hora que ela se descontrola. Aí, nessa hora, vai também uma descarga de açúcar para os músculos. Por quê? Porque precisa dar energia. Energia para quê? Para fuga, para poder fugir. Então, isso que acontece com o corpinho da criança. Então, ela fica ali com essa energia toda acumulada. Então, ela está num estresse emocional muito grande. Tem cortisol, tem adrenalina, as funções secundárias pararam de funcionar, toda a energia se concentrou o quê? Para a questão de sobrevivência da criança, porque ela só tem o cérebro primitivo funcionando bem hoje. Essa parte mais evoluída, que é aqui do córtex pré-frontal, vai ser mais para frente, que a criança vai conseguir fazer a ligação, sair da parte primitiva e para a parte racional, só depois, lá pelos 5, 6 anos, que a criança começa a entender, compreender. E ó, tem até adulto que até hoje, quando surta, não consegue sair do surto, tá? Imagina criança pequenininha de 2, 3, 4 aninhos. Então, nessa hora, a criança está com muita energia acumulada. Por isso que ela grita, por isso que ela chora, porque é energia que ela está ali pondo para fora. Nessa hora, não adianta falar nada, nada. Criança com descontrole emocional, na hora que ela está agindo apenas com o cérebro primitivo, não adianta falar nada. Aí tem mães que falam e fala e dá sermão, e vem com aquele blá 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 e quer explicar. Gente, não adianta nada. Isso só piora. Quanto mais a gente fala, mais pior. Quanto mais fala, mais pior. Quanto mais fala, pior fica, tá? Então não adianta, por quê? Porque isso daí é fisiológico. Não é porque a criança é birrenta, não é porque a criança é mal educada, não é porque a criança é terrível, não é. É fisiológico isso daí. Então não adianta nessa hora a gente falar nada. A gente tem que fazer o quê? Dar um tempo para as coisas acalmarem. Agora, é o que eu falei.
Muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente só quer focar em interromper o mau comportamento. Já falei que eu vou dar dica aqui do que você pode fazer nessa hora, tá? Vou dar dica para você. Mas a questão é o que fazer para evitar que a criança chegue nesse ponto. O que a gente pode fazer para evitar os descontroles emocionais? Como que a gente pode conduzir a criança, né, até ela chegar na fase dos 3, 4 anos? Aí tem gente que fala, é fase, vai passar. Sim, é uma fase que vai passar. A criança, se você ensinar, se você conduzir, se você ensinar esse exercício dela sair do sistema límbico, passar aqui para a parte do córtex pré-frontal, que é a parte mais evoluída, ela começar a fazer essa ligação, essa ponte com as duas partes do cérebro, ela vai conseguir, com certeza, tá? Mas é importante a gente orientando e a gente ensinando as crianças, porque assim elas já vão aprendendo desde pequenininhas a trabalhar com as emoções dela. Porque senão você vai falar para ela, engole o choro. Gente, tadinha da criança, engole o choro. A hora que ela tá chorando, que ela tá surtada, ela não tá te provocando, não é com você o problema é com ela. Ela está chateada, ela está frustrada, porque é questão do desenvolvimento, é natureza da criança, dela querer aprender as coisas, e ela não pode, então ela se descontrola. E o que ela mais precisa nessa hora, agora vem a dica, o que a criança mais precisa é de aconchego, é de carinho. Ah, Elisa, mas eu vou ensinar que ela pode fazer isso. Não, você não está ensinando nada para a criança. Você está só ensinando a ela que você está ali para o que ela precisar, que ela pode contar com você, que você é a mãe dela, que você entende, que você cuida. O que não pode fazer é quando a criança surtar, quando ela entrar num processo de birra, aí para ficar quieta você vai lá e volta atrás. Se ela surtou porque ela quer pegar o teu celular e você falou que não e ela grita, o que não pode fazer é você pegar o celular e entregar na mãozinha dela. Isso a gente não pode fazer. Mas você aconchegar, você acolher, você ajudar ela a se acalmar, isso sim você pode fazer. Aí depois que se acalmar, você pode fazer o quê? Aí você conversa, aí você explica, aí você retoma, porque nessa hora que ela se acalmou, aí ela vai estar sim preparada, pronta para poder te ouvir, para poder te entender, tá? Então a gente não pode confundir entender a criança e acolher com ser permissiva. Quando a gente fala para ela engole o choro, a gente está falando o que para ela? Não pode ter esse sentimento. Para de chorar, esse sentimento não pode ter. Nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, a gente fica triste, quem aqui não chora, né? A gente chora, a gente fica triste, a gente fica feliz, a gente vibra, a gente fica bravo, a gente fica furioso. Então, a gente tem que deixar a criança, sim, manifestar os sentimentos, as emoções. O que a gente não pode fazer é permitir um mau comportamento por causa do sentimento. A criança pode ficar brava? Pode ficar brava. A criança pode ficar frustrada? Pode e deve ficar frustrada. Ela tem que ter os sentimentos. O que ela não pode fazer é bater por causa de ficar brava, é jogar as coisas no chão porque está brava, tá? É bater nos colegas, morder. Essas coisas a criança não pode fazer, mas ela pode ficar brava, ela pode e deve ter os sentimentos dela. Então, falar para ela, engole o choro, a gente não pode, tá? Fazer, porque é natural, é do ser humano ter sentimentos. Então, a gente pode sim aconchegar. A Luana, dar carinho na hora da birra, a minha não deixa eu tocar nela. Luana, bem colocado, tá? Boa pergunta. Eu falo assim, da gente acolher a criança, a gente entender o porquê que ela está chorando. A gente não entender que ela é desobediente, que ela está sendo sem educação com a gente, tá? Eu tenho 2 filhos, a Ana Luísa, de 5 anos, e o Júlio, de 3 anos. Os dois são completamente diferentes, são opostos um do outro. A Ana Luísa, na hora que ela tá chateada, que ela tá frustrada, desde pequenininha, ela prefere, ela precisa do aconchego para se acalmar, ela precisa, tá? Então, se a criança precisa, então a gente acolhe, a gente ajuda ela a se acalmar.
O meu filho, o Júlio, ele tem o temperamento oposto. O Júlio é aquele um da pá virada totalmente, tá? O Júlio é agitado, tem o gênio forte, ele é bem do temperamento do fogo mesmo. E nessa hora, nem pensar em relar nele, nem pensar. Mas eu valido, tá? Filho, a mamãe sabe que você tá triste, a mamãe sabe que você tá frustrado, eu vou dar um tempinho para você, depois a gente conversa, combinado? Então eu não abandono ele no choro. Isso é acolher, tá? Isso é acolher, isso é entender a criança. Não simplesmente largar ela lá, abandonar, ó, só falo com você depois que você parar. Então não é. Então assim, a gente acolher de acordo com a necessidade de cada criança. Por isso que é importante também a gente entender o temperamento das crianças, como cada temperamento funciona melhor, o que funciona mais para um, o que funciona mais para o outro. Porque se eu tentar fazer com a Ana Luísa igual eu faço com o Júlio, não vai dar certo, ela vai se sentir que ela não é amada, que ela não é querida, porque eu larguei ela para lá. Se eu fizer com o Júlio igual eu faço com a Ana Luísa, aí ele vai gritar mais ainda, porque ele não quer que toque nele, ele não gosta que toque nele nessa hora, tá? Precisa deixar, dar um tempinho para ele se acalmar. Então é muito importante a gente entender a importância de conhecer o temperamento da criança e de saber o que acontece, o que tem por detrás da birra, o que tem por detrás desse mau comportamento. Então, por exemplo, tá no shopping, a criança pequena começou a dar sinal que vai, né, que vai vir a birra, por exemplo, o que você faz? Procura acalmar a criança, vai conversando com ela, distrai a criança, leva ela para outro lugar, vai mostrar outras coisas. Isso não quer dizer que você vai lá. A criança está passando na vitrine e viu um brinquedo e começou a gritar porque quer o brinquedo, tá? Você pode pegar, pode conversar. Olha, mamãe entende que você quer o brinquedo, que você gostaria muito dele, mas vamos ver tal coisa e leva. O que é errado é só porque a criança começou a gritar que você vai lá e vai comprar o brinquedo. Isso é que a gente não deve fazer, combinado? Lisa, mas tá demais, tá gritando, tá se jogando no chão. Nessa hora, gente, a melhor coisa então é o quê? Sai de cena. Sai de cena. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fiz isso em shopping. Inclusive no Natal, né? Desse último ano que passou. Meu filho tinha 2 anos e meio na época. A gente foi pro shopping, ele parou na frente da vitrine e começou. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí a gente tentou conversar aqui com ele na hora, mas eu já falei para vocês que o Júlio é o Júlio. Começou. Aí meu marido só falou para mim, então faz o seguinte, você vai com a Ana Luísa, eu vou dar um tempinho no carro com ele. Eu falei, combinado. Meu marido pegou ele, foi pro estacionamento, entrou, conversou, esperou o tempo dele ele se acalmar, conversou com ele e aí depois voltou. A gente não precisa ficar ali no meio de todo mundo, a gente não tem que mostrar nada para ninguém, tá? Lembra que eu falei aqui no começo da live. A gente não é Mulher Maravilha, a gente não tem que dar jeito em tudo e birra não existe varinha mágica, tá? Para você interromper o mau comportamento. Agora, o que eu falei, a partir do momento que você entende, que você descobre o que está levando a criança a ter a birra, o porquê que ela está se comportando desse jeito, aí a história muda. Aí você vai parar de ficar preocupada em interromper o mau comportamento da criança e aí você vai ficar tranquila sabendo que aquilo lá foi resolvido, tá? Então tem formas, tem estratégias, tem dicas da gente. A criança dá dica pra gente do que acontece, por que ela entra no descontrole emocional. E com essas dicas e sinais que a criança dá, aí você consegue descobrir o que está causando, o que tem por trás do comportamento. Aí sim é outra história, tá? Mas na hora da birra, não adianta de jeito nenhum a gente brigar, mandar engolir o choro, tá? A Vanessa perguntando aqui, como agir quando a criança morde? Porque a minha filha fez exatamente isso agora, me mordeu porque eu disse para ela ir para o quarto, pensar nas atitudes dela para a gente conversar. Vanessa, criança de 3 aninhos, ela não consegue pensar nas atitudes dela, tá? Então, é aquilo que eu falo. Às vezes a gente está focada ali em parar, fazer com que a criança pare de morder. Mas a gente precisa entender o que tem por trás do parar de morder. Ela mordeu
porque ela se sentiu muito mal, ela se sentiu que não foi aceita. A criança que faz isso, ela faz, na verdade, para se vingar, tá? Criança que morde, né, nessa forma que você comentou com o que aconteceu, ela mordeu para se vingar, para mostrar que ela não está contente com o que aconteceu, então é uma forma dela chamar a tua atenção se vingando. Criança de 3 aninhos não adianta mandar pensar, ela não tem condição de pensar no que ela fez, tá? Então, essas formas a gente deixar de castigo, deixar pensando, isso aí a gente não usa atualmente com as crianças, tá? Porque isso daí que eu falo não ajuda ela a entender as emoções, não ajuda ela a ser melhor, não ajuda ela a ver o que ela fez de errado e como que ela pode corrigir, não ajuda nada disso. Inclusive, na live de ontem, eu falei, se cantinho do pensamento funcionasse, tava tudo resolvido, né? Você sai de carro, você bate no outro carro, você atravessa a preferencial, bate no outro carro, meia horinha ali na tua cama e você fala, pronto, já fiquei pensando, resolvido, né? Agora eu vou prestar atenção e tá tudo bem. Não, não é assim. Tem um carro lá que foi danificado, eu fui responsável pelo acidente que eu causei, eu tenho que ir lá resolver. É assim que a gente precisa ensinar as crianças as consequências das coisas. Não é colocando ela para pensar. Criança de 3 aninhos não vai conseguir pensar, tá? Não vai fazer ela se sentir melhor. A gente quer que os filhos da gente sejam melhores. A gente quer que as crianças sejam bem educadas. A gente quer fazer que os nossos filhos sejam adultos seguros, sejam adultos bem resolvidos, sejam felizes, que não tenha nada de ansiedade, que não sejam depressivos. Mas como que a gente vai ensinar que eles tenham coisas boas se para eles serem pessoas melhores, a gente faz a criança se sentir pior? Já pensou? Então, é aquilo que eu falo, imagina você trabalhando no seu ambiente de trabalho. E aí você comete um erro, né? Um deslize, passou alguma coisa despercebida, sei lá, aconteceu alguma coisa ali de errado. O que você prefere? Você prefere que o teu chefe, né, te chame atenção, que ele desconte alguma coisa lá do teu salário, que ele dispõe na frente de todo mundo? Ou que ele te chama e fala para você, olha, onde você acha que você errou? Como que você pode ser melhor? Eu confio em você, eu acredito que você é capaz de acertar da próxima vez. Qual que é a forma que você acha que você vai se sentir melhor? É quando ele faz você se sentir pior primeiro? Ou é quando ele te dá a oportunidade e faz, né, você se sentir melhor? Então, essa disciplina que eu trago, quando eu falo do filho obedecer por admiração, é isso, gente. Não é a gente fazer a criança se sentir pior, não é a gente, né, bater, a gente dar bronca, a gente colocar para pensar. Não é dessa forma. Isso só causa revolta na criança. Como eu falei, se você tem um chefe que faz sempre você se sentir pior, sempre você se sentir pior, você não vai ter motivação nenhuma. Você vai ficar chateado, na hora de você levantar e você ir para o trabalho, você vai ficar mal, você não vai ver a hora de voltar para casa, você não vai produzir nada, você vai até procurar talvez outro emprego, você vai querer ir embora. A criança, num ambiente onde ela só se sente pior, ela não vai ter motivação para melhorar. Então, essa forma que eu trago da criança obedecer isso, é da criança ver que você confia que ela pode ser melhor, que você acredita que ela pode ser sim, fazer as coisas direito. E aí ela percebe que você torce por ela, pro bem dela, e aí ela quer corresponder, tá? Então a gente precisa tomar um cuidado. E olha, tô só lendo aqui, deixa eu ver o que a Vanessa colocou aqui, ó. Eu converso muito com ela, sempre converso. Foi depois da nossa conversa que falei isso, lembrei da aula, mas não consegui reagir de outra forma. Vanessa, eu super te entendo, tá? Tanto eu te entendo que na semana Filho Obediente, semana que vem, eu vou falar muito sobre isso, muito sobre isso. Por que que nós, mães, por mais que a gente saiba o que precisa fazer, na hora a gente esquece e a gente não consegue colocar em prática. Eu vou falar sobre isso, tá? Na aula. Então fique muito tranquila e olha, vamos combinar, tá?
Nada de ficar triste, nada de ficar para baixo, nada de se sentir culpada. Não é culpa sua, não tem culpa aqui, tá? Eu falo que a culpa faz a gente olhar para trás e a gente ficar só parada ali no entre aspas, né? Na falha que a gente cometeu. A culpa não faz a gente olhar para frente e enxergar uma oportunidade. Enxergar que, opa, pera lá, eu posso pegar essa oportunidade, essa dica e fazer diferente, tá? Então aqui, mamães, vamos combinar, sem culpa, tá? Sem culpa. A gente não é perfeita, a gente já sabe disso, tá? A gente erra, com certeza. Todo mundo aqui comete erros, comete falhas, toda hora. A gente é ser humano, poxa vida, tá? Então, eu vou explicar sobre isso, que isso daí eu já recebi várias perguntas e eu vou, então, responder na semana Filhos Obedientes. Aliás, não é responder, eu vou te explicar o porquê que isso daí acontece, tá? Eu acredito que muita coisa vai começar a fazer sentido aí, combinado? Então, fica tranquila, tá? Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui, ver os comentários aqui do Instagram. Meu Deus, quanta coisa passou. Vamos ver se eu consigo responder muita gente aqui. Ó, Bianca, me sinto a pior mãe do mundo. Não, Bianca, de jeito nenhum. A melhor mãe do mundo, tá? Só o fato de você estar aqui para você poder aprender, né? Ser uma mãe melhor hoje, só isso daí já te faz ser a melhor mãe do mundo. Combinado? Não tem nada de pior mãe do mundo, não, tá bom? A Gislene, amo conversar sempre com a minha pequena, confiamos muito uma na outra, ótimo. A Anne, o que acontece no castigo com criança, como criança se sente, 2 anos? Anne, então, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Teve uma época que a minha filha, com 2 aninhos, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender um pouquinho da minha trajetória, também vou contar lá na Semana Filho Obediente, vou contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu comigo, mas teve uma fase, que minha filha ela tinha por volta de 2 aninhos, e toda criança de 2 aninhos, chega nessa fase dela querer ter a independência dela, a autonomia. Ela descobre que ela não é mais grudadinha na mãe, que ela tem a vida dela, que ela pode fazer o que ela quer, que ela pode fazer escolhas, e ela tá né? Ela acabou de descobrir, ela tá feliz da vida. Eu sou independente, eu posso fazer as coisas, e ela tá ali, ó, correndo atrás de querer descobrir. E aí, se você fala não para ela, meu Deus do céu, falar não é apertar o botãozinho ali para a birra acontecer. E a minha filha estava nessa fase, e eu conversei com o pediatra dela, um pediatra que eu confio muito, mas ele é senhorzinho já, e aí ele pegou e falou para mim, olha, quando ela fizer isso daí, você coloca ela para pensar, coloca ela ali no cantinho. Eu, educadora, né, já falei para vocês, pensei, gente, não pode ser, né, isso daí, mas vamos lá, ela fez a primeira, entre aspas, birra, que não é birra, né, é descontrole emocional, é diferente, e aí eu pus ela no cantinho ali para pensar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, tá? Por quê? Porque ela tava ali, aquele chorinho, como eu já falei, ela tem um temperamento completamente diferente do irmão, enquanto o irmão grita, esperneia, né, e faz aquela cena, ela não, ela guarda para ela baixa aquele chorinho doído com 2 aninhos, doído, e eu olhando para ela e pensando, criança de 2 anos, tá pensando o quê? O que que essa criaturinha de 2 anos, que o cérebro dela não está formado, que ela não tem condição de raciocinar do jeito que a gente raciocina, está fazendo ali, meu Deus do céu? Criança pequena, ela vai sentir. Se ela for do temperamento do gelo ali, igual a minha filha, que é mais introspectiva, ela pode pensar, tá imaginando que ela não sabe fazer nada direito, que ela não é uma boa pessoa, que a mamãe não gosta dela, que a mamãe abandonou ela ali, porque ela não entende, ela não sabe o porquê que ela está ali, tá? Por mais que você explique, ela não consegue compreender ainda. Então, ela pode estar pensando isso, ou se é de um temperamento já do outro jeito, do fogo, que explode, que grita, aí a criança pode pensar, ah, é? Você vai ver então, você não gosta de mim, você me abandonou aqui, então você vai ver. E a criança pode gritar mais, tá? Ela pode fazer pior. Então, a gente precisa prestar atenção.
o cantinho do pensamento, que é o castigo, né? Eu entendi que é isso daí, você colocar num canto ali de castigo a criança ficar, não vai adiantar nada, tá? Então, criança de 2 aninhos. E eu vou explicar, gente, que essa fase é a fase mais importante da vida do ser humano. Eu peço para vocês, por favor, assistam às aulas. Assistam às aulas da semana que vem, da semana Filho Obediente. Assistam, tá? Muita coisa explicando e tô trazendo tudo coisa, gente. Vou mostrar para vocês tudo o que fala a ciência, tudo com base na neurociência. Eu vou explicar a criança de 2 aninhos o que acontece. Tudo com base, para vocês entenderem, muita coisa vai clarear aí a mente de vocês, tá? É muito importante essa fase. Então, criança de 2 aninhos em castigo não adianta nada. Aí, por que o pediatra indicou, né? Por que ele falou isso daí? Porque antigamente, né, quando começaram a estudar sobre forma de educar, comportamento humano, principalmente lá, né, para trás, com base em Pavlov, eles acreditavam muito que você poderia conduzir o comportamento da criança com base nos estímulos externos. Por exemplo, se você pode dar premiação para a criança, né? Se você quer que ela faça tal coisa, você dá recompensa, você vai premiar ela. Olha, se você comer tudo, você pode ganhar tal coisa, tá? Se você comportar direitinho, você ganha tal coisa. Então, que você pode conduzir o comportamento da criança, você pode, na verdade, condicionar o comportamento da criança com alguma recompensa, com alguma coisa ali, para ela ter, né, entre aspas, estímulo para ela se comportar bem. Da mesma forma, a criança, se ela passar por uma situação ruim, constrangedora, ela pode então aprender que aquilo lá não foi legal, então ela tende a não repetir. É isso que eles acreditavam, tá? Graças a Deus, a ciência evoluiu, conseguiram já hoje estudar, acompanhar as consequências de crianças educadas nesse sistema. E os cientistas acompanharam por mais de 40 anos, tá? As crianças que foram educadas nas mais variadas formas de educação, nos mais variados estilos, e conseguiram mapear as consequências lá para o futuro. Então, o pediatra, que é bem das antigas, ele indicou isso. E vocês vão lembrar que não sei nem se hoje ainda tem, mas tinha um programa de televisão aonde a educadora ia lá, passava sei lá quantos dias, uma semana, 15 dias na casa dos pais e justamente era isso que fazia. Tinha lá um quadrinho de recompensa. Se a criança cumprisse tudo certinho, no final daí da semana tinha um prêmio, tinha uma recompensa. Se a criança tivesse um comportamento mal, tinha um cantinho lá que tinha um nome bonitinho, né? Que a criança sentava lá e ficava. É com base nessa corrente, tá? De forma de educar, lá com base em Pavlov. Mas hoje já tem, a gente já tem os resultados e os efeitos dessa educação. Então, por exemplo, você dá para a criança ali premiação, recompensa, vai acontecer primeiro duas coisas, de duas uma, né? Ou a criança vai aprender, eu só faço se eu ganhar, né? Se eu não ganhar, eu não faço. E aí vai chegar uma hora que aquela recompensa para a criança já perdeu o efeito, perdeu a graça, e os pais têm que estar sempre procurando inovar cada vez mais, prometendo cada vez mais para a criança, tá? Então, isso é uma coisa ruim. E segundo, a criança ela tem que fazer por ela estar motivada, por ela acreditar que ela é capaz, por ela se sentir pertencente ao ambiente, por ela sentir que aquilo faz parte, que ela está envolvida também. Então, não tem recompensa. A recompensa é ela olhar e ela se sentir orgulhosa daquilo. Ela se sentir feliz porque ela fez. Não porque tem um pirulito, uma bala, um passeio no final de semana, um sorvete. Porque daqui a pouco ela já vai enjoar de sorvete, ela vai querer outra coisa. E aí a gente vai ter que estar procurando sempre mais. Vai ter uma hora que a recompensa não vai funcionar. Da mesma forma que o castigo não vai fazer a criança melhorar pelo fato do que eu comentei, né? A criança, ela não vai se sentir melhor. E se resolvesse, bastaria você colocar de castigo 1, 2 vezes. Aí sim vai resolver, tá? Por isso que eu falo, a questão não é focar no mau comportamento da criança, é focar no que tem por trás. Porque se você vai ali e você coloca a criança de castigo
e daqui a pouco ela aprontou de novo, no outro dia aprontou de novo, na outra semana ela aprontou de novo, então, desculpa, mas não está resolvendo, tá? Então, a gente tem que parar e a gente tem que prestar atenção no que estão falando, né, sobre a questão de educar. O que tem de estudo hoje em dia? Quais são as consequências? Amanhã eu vou falar muito sobre isso daí, tá? Na live, amanhã live, o tema é meu filho não obedece. Será que eu preciso de ajuda? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí, tá? Então já fica aí, ó, a dica e o convite para a live de amanhã, às 10 horas da manhã. Quando você realmente precisa de ajuda, como você identificar se você está precisando ou não de ajuda ali, tá? E o que eu falo, vai precisar de ajuda, está sentindo que precisa de ajuda, não é entrando por aí, lendo qualquer coisa, tá? Vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer um que está dando dicas aí. A gente tem que prestar atenção e ver as consequências lá para frente. É o que eu falo sempre, a gente está vendo aí a nossa sociedade cada vez mais perdida, não é verdade? Cada vez mais as pessoas estão com problemas emocionais, cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, as pessoas cada vez mais intolerantes uns com os outros. A gente liga a televisão, a gente vê cada barbaridade. Então, qual que é melhor a educação para o meu filho? É aquela educação onde eu dou uns gritos, eu surto, a criança cala a boca e dane-se o que ela está sentindo, dane-se o emocional da criança, o que importa é que eu fiz ela calar a boca, ou eu quero uma educação para o meu filho, para minha filha, aonde a criança vai ser educado, ela vai colaborar, mas também eu vou estar cuidando para que a criança cresça emocionalmente saudável. O que a gente quer, né? Então a gente tem que parar e pensar primeiro. O primeiro passo é o que eu quero para o meu filho. Então, antes a gente sair por aí colocando qualquer coisa em prática. Então, é muito importante a gente ter esse pensamento. Combinado? Gente, muitos comentários. Queria muito poder ler todos eles. Estou vendo aqui a Rê respondendo para a Bianca. Amanhã tem sim. Amanhã, às 20 horas, tenho conversa com a Lisa, tá? Assim que você entra, vai ter uma solicitação. É só você clicar na solicitação para poder participar comigo ao vivo, tá? E aí eu chamo para você poder conversar, poder me fazer 2 perguntinhas, tá? Eu sempre pergunto, deixo você fazer 2 perguntas para a gente poder dar oportunidade para mais pessoas poderem conversar também, combinado? GPL Lima, tem um menino de 4 anos que tem um comportamento muito difícil, ele é muito desobediente e elétrico. Então, não perde a semana, filho obediente, semana que vem, combinado? A Lindejânio, que maravilhosa você, viu? A Jaciara, louca para entender como identificar o que está por trás do mau comportamento. Ó, na semana eu vou falar os 4 principais motivos, tá? Na verdade, eu vou explicar os 4 motivos por trás da criança desobediente, tá? Deixa eu ver o que mais. Pretinho aqui, com que idade aplicar as consequências? Ó, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente fala em aplicar as consequências, quer dizer que a gente que está colocando a consequência. E a gente precisa entender muito a diferença de castigo e de consequência, tá? Então, consequência é uma coisa, castigo é outra coisa, completamente diferente, tá? Tanto que lá no curso, no programa, a gente tem uma aula inteirinha sobre isso, só para a gente poder separar bem, porque muitas mães confundem castigo com consequência. Aí, tô aplicando consequência para o meu filho, ele vai ficar 1 semana sem jogar videogame. Não, isso daí não é consequência, isso daí é castigo, tá? Então, a gente precisa saber que a consequência ela está relacionada ao problema, tá? Tem 4 critérios para a gente poder aplicar consequência.
ela tem que estar relacionada com o problema, ela não pode ser punitiva, tem que ser educativa, e tem mais outros itens que a gente precisa prestar atenção. Se um dos 4 itens não forem cumpridos, aí é castigo. E às vezes a gente põe castigo falando que tá usando consequência, então a gente precisa tomar cuidado aí, tá? De castigo e consequência, tem uma diferença muito grande. Humberto colocando assim, ó, gosto muito das suas dicas. Tenho um filho de 5 anos que não aceita ouvir um não. Então, Humberto, a questão é essa que a gente fala. Quem que gosta aqui de ouvir um não, não é verdade? Eu já perguntei numa live outro tempo atrás, eu vou perguntar aqui de novo. Fala para mim, né, mamães e papais que estão aqui. Quem gosta de ouvir um não? Quem gosta, coloca eu gosto. Quem não gosta, coloca eu não gosto. Eu já vou falar que eu não gosto de ouvir um não, tá? Então, quero saber, vamos fazer uma enquete rapidinho aqui. Vamos lá? Quem está no YouTube, quem está no Instagram, comenta aqui comigo. Quem gosta e quem não gosta. A Dianinha já respondeu por todo mundo. Ninguém gosta. Vanusa, eu não gosto. Ó, eu não gosto. Aí, o pessoal participando, eu não gosto. Deixa eu ver se vai aparecer alguém aqui que gosta. Vai que alguém gosta, né, de ouvir um não. A Giselda não gosta, a Mara também não. Aí, ó, muita gente falando que não gosta. Então, eu te pergunto, por que o seu filho vai gostar de ouvir um não? Ó, a Mariana também falando que não. A Anne não gosta, a Lindejane, a Cristina. Ó, aí, ó, Humberto também falou que não gosta. Aí, ótimo, gente, maravilhoso vocês, viu? Ó, o meu de 11 anos até hoje tem dificuldade para atender o não. Então, Deise, deixa eu te falar, eu com os meus tantos anos aqui também não gosto, tá? Teu filho de 11 anos tem menos que eu, ó. A Vanessa Nascimento, também não gosto. Aqui também no YouTube, né? A Vanessa, a Eri Batista que também falando que não gosta. Então, a gente não gosta de falar não, gente, de receber não. Então, por que a gente quer que a criança, quando a gente fala não, que a criança fique feliz da vida, né? A Yasmin também falando que não. A gente precisa arrumar um jeito de falar sem dizer um não, tá? Por exemplo, vocês vão entender, tá? Vocês vão captar aqui a ideia. Eu já dei vários exemplos desses aqui na live, mas vou dar de novo. Já estou entrando em outros assuntos, daqui a pouco o Instagram já vai me cortar aqui. A gente tem que falar para a criança vai também da forma como a gente fala, né? Porque se a gente fala não, eu já falo não brigando, gritando e surtando. A questão não é deixar a criança fazer o que ela quer, não é deixar de falar o não para permitir o que quer que ela faz. A questão está no jeito da gente falar, na forma como a gente fala, tá? Então, tem formas e formas de você falar para a criança que não pode fazer. Agora, depende da forma que você vai falar, aí sim, isso daí vai deixar a criança mais nervosa, mais irritada, igual a gente. Depende de como a forma que a pessoa fala com a gente, tá? Então, a gente precisa entender isso aí, ó. E como dizer o não sem dizer o não. Vamos fazer o seguinte? Vou deixar essa resposta para a live de amanhã, do Conversa com a Lisa, tá bom? Tô vendo muita gente perguntar aqui. Quem tá perguntando como dizer o não sem não, vou aguardar vocês amanhã na live lá, Conversa com a Lisa. Me chama, eu coloco vocês ali no ar e aí a gente bate um papo sobre esse assunto aí. Como dizer o não sem falar o não, tá? Quando a gente começa a entender que existe uma forma diferente da gente poder falar com a criança, a gente vê que as coisas podem ser muito mais simples. A Grazi colocou aqui, ó, posso falar com a melhor delicadeza, que não adianta. Sabe por quê, Grazi? Deixa eu te explicar uma coisa. Chega às vezes num ponto que a relação mãe e filho já foi um pouco desgastada, tá? Porque a criança já criou ali os sentimentos dela, a forma como ela se vê, a forma como ela vê a mãe, a forma como ela vê as coisas. Então, antes da gente começar a mudar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa resgatar o vínculo. A gente precisa resgatar o apego. A gente precisa resgatar a confiança. Esse é o primeiro passo. Antes de começar a aplicar qualquer estratégia com a criança,
antes você quiser mudar qualquer coisa. É o apego, tá? É a primeira coisa. E a gente faz isso como? Quando a gente consegue passar o amor para a criança da forma que ela entende e quando a gente também entende o temperamento da criança. A gente entende a forma como ela, entre aspas, funciona, tá? Aí, esse é o primeiro passo. Resgatar o apego, resgatar aquilo que ficou perdido por aí. Às vezes a gente está ali no dia a dia com a criança, a gente está em casa, mas a gente não está conectado com a criança. A gente está ali na correria, com comida, com tarefa de escola, com casa, com roupa, e a gente não para construir esse vínculo. E aí a gente só vai respondendo tudo no automático, de repente a gente dá uma bronca, e essa parte que é tão importante, às vezes ela vai se perdendo. Então, primeiro ponto, primeiro passo de tudo, é resgatar esse vínculo, é resgatar esse apego aí. Então, isso daí é fazer o quê? Primeiro a gente passar para a criança, fazer ela entender que ela é amada, que ela tem o espaço dela na casa dela, que ela pode ficar segura, pode se sentir tranquila. Aí, depois disso, você começa a usar as outras estratégias, tá? Que daí é falar o não, sem dizer o não para a criança, ela vai entender. Tem um momento que não adianta, qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você disser, a criança ela já está tão revoltada que não importa. Ela, para querer se vingar, para ela querer provocar, ela vai fazer o que ela puder fazer para ela poder te ferir, tá? Chega num ponto que a criança já tá assim. Ela vai fazer de tudo que ela puder para te machucar, para poder te ferir. Se ela quer que você diga sim e você dizer sim, ela vai falar que ela quer não. Se você falar não e ela quer o não, ela vai falar que é capaz dela querer o sim, só para poder te contrariar, só para poder te machucar. Então, não adianta você começar ali já querer pegar da metade da estrada para frente. A gente tem que começar lá do ponto de partida, lá do início, lá do ponto zero. Aqui eu vou recomeçar, é aqui. Então, o que eu preciso fazer? Então, aí a gente vai dar o start para poder conseguir. Não adianta você já querer partir lá da frente aplicando as estratégias, tá? Igual eu estava conversando com a Vanessa aqui no começo no YouTube. Até porque muitas mães vão ter dificuldade. Vai saber tudo aqui, via live da Lisa, sei tudo, entendo tudo, vou colocar em prática. Vai dar certo? Às vezes vai, às vezes não, tá? Eu tô mais para dizer que a maioria das vezes não. E eu vou explicar lá na semana o porquê que isso acontece, tá? A gente precisa entender algumas coisinhas antes para poder sair por aí já aplicando tudo, tá? A Lidejane é maravilhosa, como sempre, tá? Hoje meu filho falou, papai, brinca comigo? Aí eu perguntei a mamãe, ela respondeu, a mamãe só cozinha, ele tem 4 anos. Pois é, olha só, a forma, isso que eu falo, a forma como a criança vê a gente, tá? A criança, ela tá nesse mundo, ela tá olhando, ela tá pensando sobre a gente, tá pensando sobre ela tá tendo os sentimentos dela, ela tá decidindo. Então, para ela a mamãe faz as coisas, a mamãe não tem tempo para brincar. E aí que fica, e o vínculo tá onde? Né? E o afeto tá onde? Aí depois a gente quer que a criança obedeça a gente porque admira, por admiração, né? Não vai funcionar muito bem desse jeito. A gente precisa dar um passinho para trás e começar ali. Meus amores, tem uma notícia ruim para dar aqui, ó. O Instagram já tá com contagem regressiva, já vai cortar a gente aqui. O papo tá bom demais, mas eu quero deixar então como recadinho aqui de hoje. Criança tá surtada, criança tá lá na hora da birra, nem pensar em fazer, ela querer ficar quieta. Combinado? A gente já viu que não dá certo, desiste. Gente, tô lendo aqui as mensagens, pode dar colo, muito colo, beijo, abraço, tá liberado, tá bom? Tá liberado. Beijo grande, tchau, tchau.